pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino. Mais uma vez aqui com vocês na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática dos alunos da segunda série do ensino médio. Tá? Lembrando que a gente está estudando aqui trigonometria, né? Já tem vários vídeos sobre esse assunto, já está disponível para vocês lá na plataforma. Vão lá conferir, assistam todos os vídeos, não pule nenhum, né, para você ficar bem ligado aí no conteúdo, não perder nenhum assunto, beleza? Nós estamos falando, turma, de lei do seno e lei do cosseno. Já falamos aí das razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo, inclusive dos ângulos notáveis, respondemos exercícios. Já falamos aqui também de lei do seno e lei do cosseno, mostramos, né, como é que é a fórmula, né, que representa a lei do seno e a lei do cosseno. E hoje vai ser aquela aula de exercício, né, onde a gente vai aplicar aquele conhecimento que a gente adquiriu na aula passada. Tá? Vamos resolver algumas questões aplicando aí as leis do seno ou a lei do cosseno. Beleza? Então acompanhe comigo, pega o caderninho e vamos para a aula. Olha só, pessoal, ele quer saber, em um triângulo isósceles, né, o triângulo isósceles aqui tem dois ângulos iguais, ou duas medidas de lados iguais. A base mede 6 centímetros e o ângulo oposto à base mede 120. Calcule a medida dos lados congruentes, né? Ele quer saber quais são as medidas dos lados que tem o mesmo valor. Lá. Então, olha só. Então, veja bem, você tem esse lado aqui que mede 6, certo? Você tem esse outro lado que mede x. E eu quero saber quanto é que vale esse x, porque esse lado aqui é o mesmo desse, né? Então, basta calcular 1. Olha só, pessoal, perceba que se você tiver dois ângulos, tá? Isso aí você já vai poder aplicar a lei do seno. Então, veja bem, eu posso dizer ó, que 6 está para o seno de 120, assim como x está para o seno de 30. Tá? Aplicar aqui lei? Lei do seno. Tá? Onde o lado e o seno do ângulo oposto a esse lado são proporcionais. Tá? Então, eu posso dizer aqui ó, que 6 está para o seno de 120 graus, assim como x está para o seno de 30 graus. Certo? Só seno de 120, quanto é o seno de 120? O seno de um ângulo, ele é igual ao seno do seu suplementar. Então, por exemplo, quem é o suplementar de 120? É 60, porque a soma dos dois dá 180. Então, o seno de 160 tem o mesmo valor do seno de 60. Que é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Então, fica 6 sobre raiz de 3 sobre 2 igual a x sobre quanto é o seno de 30? Seno de 30 é 1 meio. 1 meio. Ok? Beleza, pessoal. Antes de fazer meio pelos extremos, eu posso resolver aqui essa divisão de fração, né? A gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, fica 6 multiplicado por 2 raiz de 3 igual a x multiplicado por 2 sobre 1. Certo? Então, você vai ter 12 sobre a raiz de 3 igual a 2x sobre 1. Ok? E aí, o que a gente faz aqui? Agora sim, a gente faz o produto dos meios pelo produto dos extremos. Então, nós temos o quê? 2 raiz de 3x igual a 12. Certo? Esse 2 raiz de 3 que está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser igual a 12 sobre 2 raiz de 3. Eu posso dividir o 12 pelo 2. Ó. Então, fica x igual a 6 sobre a raiz de 3. Lembrando que a gente não deixa número irracional no denominador. Eu vou ter que racionalizar, multiplicando aqui, em cima e embaixo, pela própria raiz de 3.
Se eu fizer isso, turma, eu vou encontrar que o meu x vai valer 6 raiz de 3 sobre 3. Por que sobre 3? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é 3. Dividindo 6 por 3, eu vou encontrar 2 raiz de 3. O valor do meu x. Então, cada lado desse triângulo vale 2 raiz de 3. Tá? Então, apliquei aí a lei dos cossenos para eu poder, aliás, a lei do seno, desculpa, para encontrar a medida e o valor de x. Certinho? Vamos para a segunda questão, turma. Vamos analisar aqui a segunda questão. Ele quer que você calcule o valor de x. Ora, eu tenho aqui o x e o ângulo oposto dele, que é 45. Tenho esse ângulo aqui, que é de 105. Eu tenho esse valor, que é 100, mas não tenho um ângulo oposto a ele. Galera, eu não tenho, mas eu posso encontrar. Porque, veja bem, vocês sabem que a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo é 180 graus. Então, veja só, se eu tenho esse aqui que é 105, eu tenho esse aqui que é 45, eu já tenho 150. Então, esse outro ângulo aqui só pode ser o ângulo de 30 graus. Certo? Por que eu preciso desse ângulo? Porque eu preciso do ângulo oposto ao lado que eu tenho. Eu tenho essa medida que é 100. O ângulo oposto é esse ângulo aqui, ó. Então, precisei dele. Tá? E aí, a gente pode aplicar aqui a lei, de novo, a lei do seno. Como é que fica a aplicação dessa lei? Ó? O x sobre o seno de 45. X sobre o seno de 45. Vai ser igual a 100 sobre o seno de 30. Certo? Sempre o lado com o ângulo oposto a esse lado. A lei do seno é sempre o lado sobre o seno do ângulo oposto a esse lado. Bom, vamos calcular aqui quanto é o seno de 45, quanto é o seno de 30. Vai ficar x sobre o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30 é o meio. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30 é o meio. Tá? Resolvendo essa fração, eu conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. A mesma coisa do outro lado. Vou repetir aqui o 100 e multiplicar o 100 por 2 sobre 1. Certo? Aí nós vamos multiplicar agora, ó. Eu vou ter o quê? 2x sobre a raiz de 2 igual a 200 sobre 1. Certinho? Então, fazendo aqui produto dos meios pelo produto dos extremos, nós vamos ter 2x igual a 200 raiz de 2. Certo? Então, esse 2 passa dividindo, né? X vai ser igual a 200 raiz de 2 sobre 2. Então, nós temos que o x vai ser igual a 100 raiz de 2. Pronto. Encontrei o valor de x aplicando novamente aí a lei dos senos. Beleza? Vamos para a terceira questão aqui, que a gente vai aplicar agora a lei dos cossenos, né? Aplicamos a lei do seno na primeira e na segunda questão. Observe que na terceira nós vamos aplicar a lei do cosseno. Ó, ele falou que essa medida A, aqui ela vale 4. Essa medida A vale 4. Ele falou que essa medida B vale 3 raiz de 2. Ele disse que esse ângulo C, que é o ângulo referente ao vértice C, vale 45 graus. E ele quer saber quanto é essa medida aqui, ó. Perceba, turma, que é o cenário ideal para você aplicar a lei do cosseno. Você tem os dois lados, você tem um ângulo formado que forma esses dois lados, entre esses dois lados, e você quer um outro lado. Então, você consegue aplicar a lei do cosseno. Estão lembrados? Vamos lá comigo.
Então, C ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais 3 raiz de 2 elevado ao quadrado, é isso? Menos 2 vezes o 4 vezes o 3 raiz de 2 vezes o cosseno de 45 graus. Certo? A soma dos dois lados ao quadrado menos 2 vezes o produto deles vezes o cosseno do ângulo está entre eles. Tá? Essa é a lei do cosseno. Então vamos fazer agora as contas. C ao quadrado vai ser igual a 16 mais, 3 raiz de 2 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9 e raiz de 2 ao quadrado é 2. Né? Então fica 9 vezes 2 dá 18. Menos 2 vezes 4 vezes 3 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de 45 graus. Turma, aqui a gente pode cancelar esse 2 com esse 2. Certo? Então nós vamos ter que C ao quadrado vai ser igual a 16 mais 18. Raiz de 2 multiplicado pela raiz de 2 dá raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então fica 2 vezes 3 dá 6, vezes 4, 24. Menos 24. Então nós temos que C ao quadrado vai ser igual a 34 menos 24 dá 10. Então o C vai ser igual a raiz quadrada de 10. Pronto. Encontrei a medida C aplicando aí a lei dos cossenos. Galera, uma das aplicações da lei dos cossenos lá na física, né? Os alunos que você já devem ter estudado isso na primeira série, onde você tem um vetor resultante, tá? Você tem duas forças e quer calcular a força resultante dessas duas forças, né? Você pode, para isso, aplicar o que nós chamamos de lei do paralelograma, né? E essa aplicação é uma das aplicações da lei do cosseno. Você pode calcular a força resultante através da lei dos cossenos. Então eu tenho uma força F1 aqui, que mede 8 newtons, uma força F2 que mede 12 newtons. O ângulo entre essas duas forças é 60 graus. Ele quer saber a força resultante. Olha, onde é que está o vetor resultante? Você fecha aqui um paralelogramo. Você traz para cá esse vetor, traz para cá esse outro vetor. Fecha aqui, uma espécie de paralelogramo. A força resultante, ou o vetor resultante, é o vetor que passa bem aqui. Esse aqui é um F resultante. Certo, turma? Olha só, como que a gente pode calcular esse valor. Esse F2 você pode trazer para cá, que vale 12 newtons. O F1 está bem aqui, vale 8 newtons. Eu quero saber essa força resultante. Ah, professor, mas eu não conheço esse ângulo aqui. Eu não conheço, mas já para calcular. Como isso aqui é um paralelogramo, se esse ângulo aqui é 60, esse ângulo aqui também é 60. Certo? E esses dois ângulos também são iguais, Então, a soma dos ângulos internos de um paralelogramo é 360. Então, eu já tenho aqui 120. Para 360, falta 240. Como esses dois ângulos também são iguais, então os 240 eu divido pelos 2. Então, esse ângulo aqui é de 120 graus. E esse aqui é 120 graus. Perceba, turminha, que aqui virou um triângulo, que você pode aplicar perfeitamente aí a lei dos cossenos, tá? Porque você quer essa medida aqui, você tem os outros dois lados, que no caso representa a intensidade das forças, né? Essa daqui vale 8, aqui vale 12.
você tem um ângulo formado entre esses dois lados, que é 120 graus, então você tem todas as condições para calcular essa força resultante, tá? Sem problema nenhum, aplicando lei dos cossenos. Então vamos lá, a força resultante ao quadrado, FR ao quadrado, vai ser igual a soma, né, dos dois valores também ao quadrado, ou seja, 8 ao quadrado mais 12 ao quadrado, certo? Menos duas vezes o produto entre eles, né? Menos duas vezes 8 vezes 12, multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Então, o ângulo entre as duas forças é o ângulo de 120 graus. Então, multiplicado pelo cosseno de 120 graus. Certo? Então, apliquei a lei do cosseno e agora a gente vai fazer aí as continhas, né? Então, a força resultante ao quadrado vai ser igual. O 8 ao quadrado é 64, né? O 12 ao quadrado é 144. Menos 2 vezes 8 vezes 12. O cosseno de 120 é o oposto do cosseno de 60. Tá? Lembrando que cosseno, o ângulo é oposto do seu suplementar. O cosseno de 60 é o meio. E o cosseno de 120 é menos o meio. Certo? Então vai ficar menos o meio. Ok? Então vamos lá fazer essas continhas aí. Então a força resultante ao quadrado vai ser igual a 64. Deixar para somar no final, tá? Mais 144. Ó, você pode cancelar esse 2 com esse 2 aqui. E menos com menos, turma, vai dar mais. Tá? Então nós temos aqui 96. 8 vezes 12 dá 96, não é isso? 12 vezes 8 dá 96. Então mais 96. Certinho? Beleza, turma. Agora o que a gente vai fazer? Vamos somar aí o 144 mais 64 mais 96. Vamos ver quanto é que dá essa continha aí. Então nós temos aqui 14, vai 1, 9 com 1 dá 10, com 0 vai 1, 2, né? 304. Então a força resultante ao quadrado vai ser igual a 304. Lembrando, né, que você tem força resultante ao quadrado, né? Para você calcular quanto é a força resultante mesmo, você vai tirar a raiz quadrada de 304. Tá? Então você tem aí o valor dessa força resultante, tá? É um valor referente à raiz quadrada de 304. Só lembrando o conceito de força resultante, né? A força resultante é uma força que substitui as outras forças, né? Lá da física, vocês estudaram isso aqui, vocês devem ter lembrado. O que é uma força resultante? É aquela força que substitui as que você tem, causando o mesmo efeito, sozinha, do que as outras duas causam juntas. Certo? Então, turma, na aula de hoje a gente estudou, fez exercícios sobre a lei do seno e a lei do cosseno. Perceba, turma, que a questão ela não vem dizendo para ti o que você vai utilizar. Se é a lei do seno, se é a lei do cosseno, se é a razão. Você tem que olhar as informações que você tem, tá? E ver qual das leis você pode usar. Geralmente a lei do seno, eu preciso de 2 ângulos. Tá? No mínimo 2 ângulos, que você faz a relação de 2 ângulos. E a lei do cosseno, você precisa de 2 medidas de lado e o ângulo formado entre eles. Tá? Então essa é a dica para você, quando olhar a questão, saber se você pode aplicar a lei do seno, se você pode aplicar a lei do cosseno, quando você tiver um triângulo qualquer. No triângulo retângulo, você pode usar seno, cosseno e tangente normal.
ok? Então espero que tenha entendido, peço que tenha ajudado. Um abraço a todos, já sabe, hashtag Fica em Casa Aprendendo.